Você não me processa que eu tenho advogado em Idris. Vocês devem ter visto em vários sites e mesmo no fandom um monte de gente falando sobre um tal processo que a Cassandra Clare tá sofrendo por infração de direitos autorais. A gente vai explicar mais ou menos como é que tá funcionando isso para que ninguém ache que Instrumentos Mortais vai deixar de existir. Pra quem não tá situado, no dia 5 de fevereiro desse ano, 2016, uma tal de autora Sherilyn Kenyon, ela abriu um processo contra a Cassandra Clare alegando que a Cassandra Clare tinha copiado vários elementos da série dela. Que nós viemos a saber que chama Dark Hunters. Bom, já começam aí as semelhanças, né? Ela alega que um dos grandes problemas seria de fato esse nome e que ela já teve problemas com esse nome, que livrarias tiveram problemas com esse nome. Ela enfim. alega, inclusive, que a Cassie utilizava esse nome no início das séries dela e que ela pediu para que a Cassie mudasse, o que acabou gerando o Shadowhunter. Bom, ela fala que as semelhanças, elas são basicamente porque na série dela é um grupo de guerreiros que luta contra uma força sobrenatural, que a gente acabou sabendo que são demônios, Que protegem os humanos da escravização dos demônios. E os humanos não sabem da existência deles. Então essa seria a semelhança, a grande semelhança. Mas ela também cita algumas outras semelhanças de elementos. Exagera um pouquinho. Ah, caramba. Na internet está disponível o processo, né, o documento que ela fez lá, formalizou para levar a lei americana. Apresentar no tribunal. E, na verdade, nada mais é do que uma tabelinha que ela fez. De Word, bem cagada. De Word. Que ela compara personagens. Acho que é personagens mais que ela compara, né? E alguns elementos das duas séries. Algumas situações e alguns, grupos de personagens. Mas, no geral, são personagens e características de personagens e coisas de personagem. E a gente identificou coisas, assim, que ou eram muito forçadas, que ela forçou pra ficar, parecido. Igual a gente tem lá, ela equivale um personagem ao Jace, daí ela fala que ele tem vários nomes e é canhoto. Né? Mas isso não é, a pior coisa. A pior coisa é que ela faz isso em várias e diversas situações. Por exemplo, o vilão, ela fala que ele é alto, loiro e bonito. E daí tem alguns personagens que ela equivale a Isabelle. Daí fala, a personagem que equivale na minha série a Isabelle, ela luta com uma arma X que só ela usa no livro inteiro. Ela faz vários erros de correspondência quando ela tenta pôr em paralelo os personagens dela e o da Cassie. Nós encontramos alguns dando uma passada super rápida nessa tabela, porque a gente não se dispôs a ler tudo. É muita mas coisa. Nós encontramos coisas do tipo, personagem para ser comparada com a Izzy, olhos dourados. Isabelle Lightwood, olhos dourados. A Izzy não tem olho dourado. A Izzy, inclusive, tem olho preto, que causou muita discussão no fandom há um tempo atrás. É um dos argumentos falhos que ela usa. Ela também fala, por exemplo, porque nas séries dos Shadowhunters tem os Daemons, que seriam os demônios na série dela. Só que não existe isso na série da Cassandra Clare. Então, ela adequa muitas coisas pra parecer que é muito parecido à série dela, ou ela força muito. Uma pessoa que nunca pegou os livros, acharia que ela tá fazendo uma tabela ótima, com comparações específicas, mas se você leu Cidade dos Ossos até a metade, você já viu que ela perdeu um pouco a mão ali na hora do Word. E também ela utiliza de muitos elementos genéricos, como a gente falou, que é um grupo de guerreiros que luta contra demônios, ou que tem elementos de uma organização que é escondida dos humanos, ou outras coisas. Sangue de anjo e sangue de demônio. Ou os elementos, os objetos também que ela fala, acho que uma das coisas que ela mais enfatiza é isso. Na minha série tem três objetos que são instrumentos, que ela chama de instrumentos. E até que esses dias, a Cassandra Clare, ela reblogou uma imagem que aparece nos Instrumentos Mortais, e ela colocou lá a influência dos meus Instrumentos Mortais foram umas relíquias da mitologia japonesa. Então, assim, ela tem embasamento pra falar de onde ela tirou os elementos, e também a gente tava conversando, né? E notamos que as relíquias da morte também são 3. São sempre muito 3. É um número mágico, assim, que é repetido em religião também, na Bíblia. Religião, livro, várias coisas fazem menção ao número 3, então ela ter 3 objetos sagrados e a Cassie ter 3 objetos que ela chama de instrumentos, não é um argumento muito plausível. Nós estamos perdendo a credibilidade nesse processo. Só de ler. Então tem muitas coisas que são realmente muito genéricas, que existem, que são elementos de fantasia, de livros de fantasia mesmo, e que ela utiliza como, está copiando a minha ideia. Fora que a gente começou a ver sinopses dos livros dela, e são livros eróticos, né? Também é para outro público.
E também não tem uma certa sequencialidade, né? Eles são alguns livros... São livros standalone que juntos formam uma sequência, mas não necessariamente são sequenciais. Assim, sinceramente, a gente não tem muito embasamento pra falar sobre a série da Shirley, porque a gente não leu. Adoraríamos encontrar algum fã que tenha lido essa série antes dessa notícia do processo, porque senão fica parecendo que é só isso mesmo, pra colocar uma coisa que tava apagadinha mais pra cima. Mas, realmente, mas por curiosidade, a gente postou essa notícia lá no Idris e várias pessoas comentaram, algumas pessoas que leram os livros dela falaram, elas são fãs dos livros da Shirley. Supostamente leram, a gente supostamente não leram e são fãs, e falaram que a autora tá viajando. Então, assim, a gente não tem como falar, como dizer, né, com categoria que ela realmente está louca ou alguma coisa do tipo, ou ela quer ser oportunista, mas pessoas que leram estão dizendo isso, então a gente meio que acredita, né? O que a gente sabe, que ela pediu pra Cassie mudar o nome da série dela. Entretanto, o advogado da Cassie respondeu a isso, dizendo que a Cassie nunca foi notificada dessa reclamação de nomes. Nós também que acompanhamos desde sempre, pra ser meio exagerado, anos, nunca ouvimos falar sobre mudança de nome. Desde que existiu alguma coisa de Shadowhunters, sempre foi Shadowhunters. E também o advogado dela, ela disse uma coisa que a gente disse aqui também, que a Shirley não é dona dessa ideia de todos esses elementos mágicos, que na verdade são mitos da nossa tradição cultural e que são utilizados em outras séries também, então, né, não tem como ela dizer que foi ideia dela, vários desses elementos, porque também são elementos utilizados em outras séries. Não teria como ela provar uma coisa tão abstrata dessa forma. Uhum. Além de toda essa inconsistência no processo que a gente veio falando até aqui, a gente também gostaria de falar que ela demorou 9 anos para gerar esse processo. Tudo bem, a gente entende que para fazer um processo, a pessoa pode se dedicar bastante para encontrar material, fontes e recursos, então isso vai levar algum tempo. Mas é que ela acabou de vender os direitos da série dela, então a gente acha que talvez seja porque ela acha que, ou os produtores não, as pessoas que compraram os direitos, ela talvez acham que seja interessante acabar Shadowhunters pra ter o dela, porque pode ter uma confusão, enfim. Nós não estamos acusando ela de estar fazendo isso por interesse. A gente só tá dizendo que fica muito na cara que é interesse. Então, não tem onde se apoiar nessa história. E também eu vi em um site que estava comentando sobre essa notícia do processo, que, ela levou 9 anos, e nesses 9 anos ela juntou várias informações que ela utiliza como a Cassie copiou de mim, porque, obviamente, a série dela ela começou antes, começou em 98, da Cassie começou em 2007, mas ela, categoricamente, ela afirma que a Cassie copiou dela vários elementos, mas alguns elementos que ela coloca como a Cassie copiando apareceram nos livros dela mesma depois do que a Cassie publicou. Então, né, talvez ela demore esses 9 anos pra colocar elementos que não tem nada a ver. Mas, obviamente, que um juiz, a pessoa que vai apurar, ela vai ter que ler os livros e vai saber exatamente o que veio antes e o que veio depois. Só para esclarecer alguns dos boatos que tá aparecendo na internet, ela fez algumas exigências em relação a esse processo para que ela recebesse parte dos lucros que a Cassie ganhou na venda de tudo que fosse relacionado aos Caçadores de Sombras. Ela também exigiu a destruição dos produtos, ou seja, livros, DVDs e coisinha de mercado. Aquele colarzinho da Easy que você comprou, destruído. Acho que não seria exatamente a palavra destruição, mas ela não quer mais que seja comercializado. Os que estão, por exemplo, nas livrarias, eles seriam destruídos, mas ninguém ia na sua casa pra queimar eles. Isso é o que um monte de site tem falado. Não com essas palavras, mas deixa nessa impressão de que vão entrar na sua casa e falar assim, tem livros dos Instrumentos Mortais? Vamos caçar aqui na estante e queimá-los. E que a série, que está atualmente passando na televisão, seja cancelada. Porém, a gente acredita que seja muito difícil que ela ganhe esse processo, por tudo isso que a gente falou até aqui no vídeo. Não sei quantos minutos tem, mas é só voltar um pouquinho. E também tem uma coisa. A gente não conhece da lei americana, a gente não sabe como que eles avaliam isso, mas a gente tem uma amiga advogada que a gente consultou pra não falar bobagem aqui, e ela falou que aqui no Brasil, por exemplo, pra ser considerado plágio, teria que ter trechos de fato transcritos e que pelo menos 10 a 15% deveriam ser idênticos à obra original. Então, se for mais ou menos assim no americano, né, na lei americana,
Então seria muito difícil ela realmente ganhar esse processo. O que nos leva de novo a concluir que a gente só ficou sabendo dessa Shirley agora, porque ela tá processando a Cassie. Então talvez, a gente não vai falar mal da moça sem conhecer ela, mas é uma coisa que a gente vê sim no meio artístico muitas vezes. Acontece. Principalmente no mundo da música, né, em que alguns artistas eles estão no auge e daí vem aqueles que não estão tanto no auge e eles acabam ficando conhecidos por causa desses processos de alegação de plágio. Então, mesmo que ela não ganhe, já fez o que devia para impulsionar a carreira dela, que não estava tão assim em evidência. Então, basicamente, a explicação é essa, a nossa opinião é essa. A gente não tem como, de fato, falar quem tá certo, quem tá errado. A gente confia na Cassie, que a gente conhece ela há tanto tempo, né? A gente acha realmente que ela não tem plagiado, mas não tem como saber. E agora só temos que esperar alguma resposta, alguma notícia. E até então a Cassie não fez nenhum anúncio, nenhuma... Ela pessoalmente não falou nada sobre isso. Falou pelo advogado dela. Então, tudo que a gente pode dizer é: fiquem calmos, seus livros não serão queimados e vai continuar vendendo coisinha de Shadowhunters, anel de família e tudo mais. Sua memória não vai ser apagada, Sua memória não vai ser lembrar apagada. deles. Aquele negocinho do MIB não existe. Não, pelo menos não sabemos. E é isso. Esse foi o tão famoso processo que a Cassie está sofrendo. Espero que tenhamos explicado pra vocês o que está acontecendo. E qualquer coisa a gente vem e avisa de novo. Mas a gente vai estar aqui pra falar sobre o próximo livro da Cassie, que ainda vai sair esse ano, que é Lady Midnight. Mas até lá, vocês se inscrevam no canal pra receber as atualizações. E dá uma curtida aqui no vídeo se você gostou. Comenta sobre a sua opinião aqui em relação a esse processo e o que pode acontecer e o que você espera que aconteça. Se quem ganhe, conta aqui pra gente. Quem ganha. E acompanhe a gente nas redes sociais, que tá tudo aqui embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau. Se você quer que a Shirley ganhe, suba a hashtag TeamShirley. E se você quer que a Cassie ganhe, suba a hashtag TeamCassie. O resultado da votação sai assim que possível. Ou quando acabar o processo, né?